Olá, eu sou Maria Cristina Izar, professora livre-docente e adjunta da disciplina de Cardiologia da Unifesp. Hoje eu vou apresentar para a Rede Hipertri Brasil os dados sobre pancreatite com o tratamento com volanesorcena, a volanesorcena prevenindo pancreatite aguda na hipertrigliceridemia. Esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine. Nós sabemos que a hipertrigliceridemia grave, acima de 500 mg por decilitro, é um fator de risco para pancreatite aguda e responde por cerca de 10% dos casos de pancreatite. O risco de pancreatite aguda é proporcional aos níveis plasmáticos das lipoproteínas ricas em triglicérides e dos quilomicrons. O FDA aprovou o uso de fibratos, ácidos graxos ômega 3 e ácido nicotínico para o tratamento da hipertrigliceridemia grave, mas não existem evidências de redução da incidência de pancreatite aguda entre os pacientes que recebem essas medicações. A apolipoproteína C3 é uma glicoproteína produzida no fígado e intestino e que é carreada pelas lipoproteínas ricas em triglicérides. Ela inibe a atividade da lipoproteína lipase e, com isso, reduz a captação hepática das lipoproteínas ricas em triglicérides, contribuindo para a hipertrigliceridemia e para a quilomicronemia. Já a volanesorcena, uma droga antissentido, um oligonucleotídeo antissentido que tem como alvo o RNA mensageiro da ApoC3, reduz os níveis plasmáticos de ApoC3, os triglicérides e os quilomicrons. Para avaliar os efeitos da volanesorcena na incidência de pancreatite aguda na hipertrigliceridemia severa, grave, os autores desse artigo fizeram uma meta-análise de pacientes individuais com os dados de 3 estudos randomizados controlados que incluíram pacientes com níveis de triglicérides maiores do que 500 mg por decilitro. Esses foram os únicos estudos publicados na literatura que avaliaram essa estratégia terapêutica anti-ApoC3 em pacientes com hipertrigliceridemia grave e reportaram a incidência de pancreatite entre os pacientes tratados. Foram 3 estudos que incluíram pacientes com quilomicronemia familiar, pacientes com hipertrigliceridemia grave acima de 500 mg por decilitro, nos quais a causa dos níveis elevados de triglicéridos não foi geneticamente definida, e pacientes com lipodistrofia parcial familiar. E 2 desses estudos foram conduzidos no cenário internacional. Dos 207 pacientes incluídos nessa análise, 121 receberam volanesorcena na dose de 300 mg uma vez por semana por via subcutânea e 86 receberam placebo. O período de tratamento randomizado variou entre 6 e 12 meses, com uma duração média de 8,1 meses. E os pacientes nos 3 estudos foram seguidos por mais 3 meses após o tratamento. A pancreatite aguda foi um desfecho exploratório secundário nos 3 estudos. Ela ocorreu antes da randomização em 40% dos pacientes no grupo volanesorcena e em 51% daqueles que estavam no grupo placebo. E os triglicérides de entrada eram 1.543 mais ou menos 1.060 mg por decilitro e 1.714 mais ou menos 1.273 mg por decilitro, respectivamente, nos braços volanesorcena e no braço placebo. A pancreatite aguda ocorreu durante o período randomizado em 2 pacientes, 2%, no grupo volanesorcena e em 9 pacientes, 10%, no grupo placebo, que deu um odds ratio de 0,18, um intervalo de confiança de 0,04 a 0,82. De acordo com as curvas de Kaplan-Meier, a porcentagem de pacientes que foram livres de pancreatite aguda durante o tratamento randomizado diferiu entre o grupo volanesorcena e o grupo placebo. O número de casos, não houve casos de pancreatite aguda no braço volanesorcena
por mais de 4 meses após o início do regime terapêutico, quando os triglicéridos foram os mais baixos. Enquanto isso, os casos de pancreatite aguda ocorreram no grupo placebo ao longo de todo o período de randomização. Níveis de triglicéridos menores do que 500 mg por decilitro em qualquer momento durante o estudo ocorreram em 102 dos 121 pacientes, 84%, no grupo volanesorcena e em 30 de 86 pacientes, 35%, no grupo placebo. Assim, os autores observaram que o tratamento com volanesorcena, uma droga que reduz triglicérides, ao inibir a tradução da ApoC3, do RNA mensageiro da ApoC3, levou à redução na incidência de pancreatite aguda entre os pacientes com hipertrigliceridemia severa. A volanesorcena foi associada com trombocitopenia, que é reversível, particularmente em pacientes que apresentam síndrome da quilomicronemia familiar. A volanesorcena se confirmou como uma estratégia terapêutica para pacientes com complicações na hipertrigliceridemia grave ao inibir os níveis de ApoC3. O artigo foi anexado também no site e faça uma boa leitura. Muito obrigada.